Christian Rocha, vem cá pertinho de mim. A gente vai conversar um pouquinho, vem cá. Opa! Sobre educação, sobre filhos. Você, como é que é? Você tem filhos? Tenho uma moça de 28 anos já casada que não quer me dar neto. Ah, tem muito adulto reclamando disso, que não, eles não querem mais ter filhos. Ela fala que quer se estabilizar, ela e o marido, e primeiro, depois vir neto, mas vir neto. Vamos esperar, né? Tem que esperar, tem a hora né? certa, né? E a gente... E tem o Pedrão, de 10 anos também. Ah, você tem um novinho. Esse aí tá na pré-adolescência. Tem o corpinho do papai aqui, um beijão pra ele. Olha lá, que show. Então, você tá convidado a participar com a gente. Você pode sentar aqui, Poxa, porque aí você vai aprender junto. Porque a gente vai conversar com uma psicóloga maravilhosa. E a gente vai falar muito dessa relação com os filhos, né? Eu não sei como é que é a sua relação com seus filhos, mas a gente precisa entender que o amor vai muito além de um simples sentimento, de abraço, de beijinhos, né? Na verdade, é uma ação contínua de cuidado, de apoio, de validação, de dar asas também para que eles possam voar com segurança, com autonomia. E aí a gente vai aprender, porque o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos depende muito da atitude dos pais. E no programa de hoje a gente vai falar sobre métodos para educar, tanto a criançada, mas também para lidar com os nossos filhos, gerando mais confiança e criando vínculos sólidos e duradouros. Então eu recebo a psicóloga Elaine Santos. Seja bem-vinda, querida, que bom recebê-la. Eu que agradeço, adoro vir aqui no seu programa. Muito obrigada. Olha, vou te convidar a sentar do lado do Christian Rocha. O Christian, ele é um pouco Sidney Magal, um pouco Silvio Santos, um pouco Jim Carrey. Olha que honra estar do lado dela, estava nos bastidores com ela. É uma simpatia de pessoa. Obrigada, né? Obrigada. E aí a gente vai aprender, então, hoje com você, Elaine. A gente precisa sempre lembrar, né? Às vezes a gente esquece, pensa que é a ordem natural da vida, né? Que é casar, ter filhos e acha que sabe fazer isso, tirar de letra. Exatamente. A gente tem um instinto materno. Paterno também, a gente tem a noção do que os nossos pais nos ensinaram, que aprenderam com os nossos avós. O grande desafio agora é o que serve e o que não serve, principalmente para essa geração que está muito desafiadora. Mudou muito. Mudou muito. Então, os dois extremos. Então, antigamente era uma educação muito rígida, as crianças não tinham voz, isso também não é legal, mas agora está muito liberal. Então pode tudo, podem fazer tudo o que quiser, não tem limites, não respeitam a hierarquia de uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, e isso é muito prejudicial. Olha, eu concordo com você, eu estou pensando aqui no Christian, que tem 2 filhos, uma de 28 e o outro de 10. São gerações completamente diferentes, você percebe essa diferença? E, dentro do que ela falou, os vídeos de hoje em dia ajudam bastante, né? Os influencers. Claro que não. Pois é. E eles espelham muito, né, em vídeos que são divertidos ali na hora, que agradam no momento ali, é divertido, e aplicam algumas vezes no cotidiano, né? E isso é prejudicial. Então a gente tem cuidado muito disso, do Pedro com 10 anos, em relação à internet. Né? É impressionante. E colocar limite nessa situação é muito complicado, né? É trabalhoso, eu digo, porque os pais às vezes têm receio. Ou têm receio ou estão cansados. Então trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada do trabalho, fala, não vou entrar nesse embate agora, deixa para depois. Quando crescer, aprende. Não aprende. Não aprende, aprende de pequeno. Quando você é pequeno, precisa ser ensinado dessa maneira. Uma dica que eu dou sempre para os pais é sim, não é não. Não pode mudar. Se você disse o não, mantenha. Se você não der conta de sustentar o não, fala o sim, que é menos prejudicial. Agora tem muita crença envolvida. Se eu colocar limite, o meu filho vai ficar com baixa autoestima. Ele não vai saber se defender. É exatamente o contrário. Precisa colocar baliza, precisa colocar... na minha casa as regras são assim. Precisa nomear para essa criança quais são os comportamentos, porque a criança convive em vários lugares. Então, como ela deve se comportar no parquinho? Como ela se comporta na casa dos avós? Como ela se comporta no shopping? Como ela se comporta na escola? Entendeu? E aquela expressão, educação vem de berço.
Quem é que cuida da criança no berço? Não são os pais? Sim. Então é responsabilidade dos pais educar essa criança, entregar essa criança educada para o mundo. Perfeito. O Cristian falou, né, que a filha disse, não, primeiro eu quero me estabilizar, eu e meu marido, vamos fazer nossas conquistas e tal. Eu acho interessante, mas eu acho que mais do que, isso é um recado que eu penso, pelo menos para as pessoas mais jovens, mais do que a estabilidade financeira, eu penso que a gente precisa ter filhos com estabilidade emocional, certeza, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. É bom que a gente realmente queira, entenda que vai dar trabalho e que vai necessitar de toda a sua atenção para ajudar nesse desenvolvimento saudável. Nossa, perfeita colocação, perfeito, é isso, porque muitos pais estão tendo filhos sem estrutura emocional e aí sobrecarrega essa criança, fica protegendo, coloca a criança na bolha, com medo de que aconteça alguma coisa. Então, precisa sim, um dos capítulos do meu livro, né, que adoro essa capa também, um dos capítulos do livro, eu falo, como vão os filhos pelo mundo? Os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice? Como está o preparo desse filho para o caminhar da vida? Porque os pais não vão estar lá o tempo todo. E é bacana ser pai e mãe insuficientes. Eu digo, faça com o seu filho, não por ele. Não importa a idade, desde pequenininho. Então, sim, precisa estar muito bem preparado emocionalmente, até por conta desse mundo perigoso e violento que a gente está vivendo. Então, antigamente, assim, a gente brincava na rua. Hoje em dia, isso é inimaginável. Então, causa essa preocupação, essa ansiedade, esse esgotamento físico e mental dos pais. Então, sim, não é só financeiramente agora. Agora, Elaine, eu vejo que muitos pais ficam um pouco perdidos. A gente é bombardeado de informação pelas redes sociais, principalmente, a internet. Sim. E aí a gente vê muita coisa. E hoje fala-se muito da psicologia positiva. E aí tem uns que são a favor, outros que são contra. Onde é que a gente se encontra nessa dualidade? Não existe uma receita de bolo, olha, isso aqui você vai fazer, vai funcionar. Depende muito de como foi a construção desta família. Não só da criança, mas como foi a construção. Eu sou da psicologia comportamental. No meu olhar, nós somos seres comportamentais. Então, você mudando um comportamento, você muda a sua vida, você muda a atitude. E nós mudamos comportamentos ou quando faz sentido para a gente, ou no motivo de força maior, como a pandemia, por exemplo. Todos nós mudamos de comportamento. Então, eu tenho um método próprio, que é de educação emocional, meu método chama QUEM, são 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. No meu olhar, através desses 4 passos, você faz uma mudança efetiva naquilo que você quer. Então, primeiro, autoquestionamento. O que eu quero? Como eu quero educar o meu filho? Quais foram os valores que eu recebi dos meus pais que servem para mim ainda? Porque é como uma malinha, né? A mala de roupa, vamos supor. O que a gente usava alguns anos atrás, agora já não serve mais. Agora, essa educação 100% positiva de eu vou deixar meu filho fazer tudo, eu vou ser amigo do meu filho, não. Você não vai ser amigo do seu filho, você vai ser porto seguro do seu filho. Que ele venha até você e converse tudo aquilo que ele tem vontade. Mas o amigo não é a mesma coisa, aí são os papéis da vida. Perfeito. Então, no meu olhar, assim, a hierarquia, pai e mãe estão acima, eles precisam respeitar, precisam estar abaixo, não pode falar nada, não só pode como deve, mas com respeito e educação. O que eu vejo muito é essa inversão de valores. Eu já vi criança de 4 anos dizendo para a mãe assim, ai, me deixa que eu cuido da minha vida. Como se você conseguisse, né? Exatamente. A Elaine falou de pai e mãe que querem ser amigos dos filhos. Eu aprendi que quando a gente quer ser amigo dos filhos, a gente faz os nossos filhos ficarem órfãos de pais, né? De pai e mãe. Pai e mãe tem que ser pai e mãe. Amigo é amigo, é outra coisa. Ah, eu sou amiga, então você não é pai nem mãe? Ah, não, são pai e amigo. Não, seja pai, seja mãe. Isso, né? Isso é importante. A gente consegue mudar o nosso comportamento, gerar mudança no comportamento dos nossos filhos. Sim. Em qualquer faixa etária? Em qualquer faixa etária.
Tem uma crença que você forma a personalidade de uma criança até os 7 anos, mas você consegue mudar o comportamento em qualquer idade. Eu fiz um trabalho voluntário com idosos e, mas agora eu não tenho mais jeito. E eu brincava, falei, está respirando? Então tem. Enquanto eu estiver respirando, tem como mudar. Basta fazer sentido. A frase que eu mais adoro de ouvir quando eu atendo os pacientes, nossa, nunca tinha pensado nisso. Pronto, foi aquela mudança. Perfeito. Repete para mim os pilares do seu método, porque eu achei muito interessante. Isso vale para todo mundo. A gente tem que fazer essa análise. Quando a Elaine trouxe aqui, que a gente precisa olhar até como é que foi a nossa educação, né, identificar o que a gente acha que vale a pena manter, o que a gente entende que não faz mais sentido. Porque eu não sei você, Elaine, mas o Christian, eu me percebi repetindo muito o padrão dos meus pais. Eles são incríveis, amo, para mim foram perfeitos, mas muita coisa eu não queria ter feito daquele jeito, eu poderia ter feito diferente, mas eu, muito nova, acabei fazendo exatamente igual, sem pensar, sem perceber. Os 4 pilares são: questione, entenda, escolha e mude. 4 passos. Método QUEM. Através desses passos você consegue fazer uma mudança efetiva. Porque se a gente parar para pensar, a gente faz esse autoquestionamento todo dia. Hoje, quando você acordou, que roupa que eu vou colocar? Tá frio, tá calor? Então vai bem no automático. Só que não nos ensinam a olhar para a gente. O que eu quero? Quem é você? E aí, autoelogio também não pode, porque é arrogância. Não só pode como deve, isso é autovalorização. Então, quando alguém perguntar para você, como você se vê como apresentadora de televisão? Eu sou maravilhosa, e é. Ai, nossa, mas ela é tão arrogante. Não é, gente, isso é autovalorização. Você precisa reconhecer o seu valor. Agora, você ser uma pessoa altruísta, cabe também. Então, os nossos pais, a gente é 50% de cada um. Então, a gente herda algumas coisas deles e ok. E aí é o que eu falo da malinha, serve ou não serve, se eu quero, se eu não quero. Fazendo uma analogia, celular ou computador e uma máquina de escrever. Então, a máquina de escrever, ela está mais obsoleta, não dá para a gente usar com tanta frequência, mas ela ainda é útil, ainda usável. E o celular idem. Então, a gente não pode simplesmente apagar tudo aquilo que a geração passada nos ensinou para usar agora só essa nova geração, tudo que eles querem fazer. Olha, até porque a minha geração ao educar fez totalmente diferente da geração dos meus pais ao educar. E eu vou te falar que quando a gente olha para trás e olha ali o resultado das duas, a gente não fez muito certo não, né? Os nossos filhos, alguns ainda são adolescentes. Eu consegui, graças a Deus, ter 2 filhos casados, que tocam a vida deles, mas eu sei que não é fácil, porque a gente quis fazer completamente diferente dos nossos pais. Não, olha, eu digo assim, pai e mãe nunca erram. Você fez o seu melhor, eu não tenho a menor dúvida disso. O que a gente peca muito é você pensar com a cabeça de hoje, lá atrás, quando você foi mãe. Eu podia ter feito diferente. Puxa aquela Cláudia lá de trás, quando sua filha, seu filho nasceu. Você não tinha a mesma experiência. Não, a gente só faz aquilo que a gente consegue. Exatamente. A gente faz o nosso melhor, né? Então você fez o seu melhor. 0 a 7 anos é importante a presença do pai, no segurança do caminhar da vida dessa criança. 7 a 14 é mãe, forma o emocional, autoestima, estrutura da criança emocional, autovalorização. 14 em diante é ela por ela mesma, com aquele ensinamento. Então, a gente tem, eu falo, né, a síndrome da mãe culpada, a síndrome da mãe insuficiente. Mãezinhas de plantão, vocês fizeram o melhor. Cabe aos filhos agora buscar aquilo que eles não receberam, que faz parte da vida deles de construir, assim como nós fazemos. Então não tem essa de mãe errou, mãe sempre acerta. Perfeito, que bom. Muito obrigada pela colocação. Imagina. E a Elaine vai nos ajudar com as respostas. Christian, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, Opa. Tá bom? Então, eu vou pedir para a produção já liberar aqui na nossa tela. Se você ainda não mandou, você pode mandar lá no Vida Melhor Oficial. A Sirlene Gomes diz: boa tarde, Elaine, Cláudia, não estou conseguindo lidar com meu filho de 6 anos. Quando eu falo com ele,
que não pode fazer alguma coisa, ou eu chamo a atenção dele, abaixo até a altura dele, olho nos olhos, ele fica muito irritado. Bate na gente, joga coisa, chuta. Eu não sei mais o que fazer. Eu tento conversar com ele, mas ele me bate. Fico muito triste. O que fazer? Obrigada. Olha, da parte comportamental, tá muito ok ela baixar na altura dele. Você pode fazer uma leve pressão no braço, sem machucar, claro, para mostrar ali que é você que manda. Nessa situação, se ele está irritado, se ele está nervoso, se ele está bravo, fazendo birra, não adianta, que a criança não vai ouvir. Quando ela se acalmar, ajuda a criança a se acalmar. Quando ela se acalmar, fala como é que nós podemos fazer isso diferente. Não está legal, não é assim que eu te eduquei, não é desta maneira. Como eu posso te ajudar? Agora, a sua percepção como mãe vale muito também. No seu sentir, você percebe que você está fazendo tudo, você está deixando, às vezes, de falar num tom um pouco mais forte, porque a gente usa muito a linguagem do mamanhês. Ah, filhinho, isso não pode fazer. Só que quando você vai repreender uma criança, chamar a atenção dela, você precisa dizer, não pode. É entonar a voz sem gritar, é uma voz de comando, dizer, olha, aqui quem manda sou eu. Tem um transtorno chamado transtorno opositor desafiante. Então, caso isso persista, é importante procurar um profissional para ver se tem algum diagnóstico sobre isso. Precisa entender também qual é o momento que a criança está vivendo. O que está acontecendo, se foi do dia para a noite ou não. Às vezes a criança começa a fazer xixi da noite. Ah, é preguiça. Não, não é. Alguma coisa aconteceu. Então, mudança de comportamento também é importante. E seja firme. Regras da casa, mamãe e papai mandam, filho obedece, não pode abrir mão disso. Cuidado para não virar papagaio. Fala, 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 repete e não resolve nada. Explica, orienta e uma punição. A punição nunca é bater, mas sim é perder alguma coisa. E disse não, mantenha. Não pode voltar para o sim. Voltar atrás. Gostei muito do que a Elaine falou, que assim, que na hora da birra, não adianta falar com a criança, porque ela não vai ouvir. Não adianta, não vai ouvir. Não vai ouvir. Eu chamo de peixe fora d'água. Eles ficam rolando assim, deixa, acalma, abraça, acolhe. Ah, mas ele vai ficar folgado. Não, é com uma intenção. Abraça, acolhe, espera acalmar e aí coloca as regras. Vários pacientinhos já chegaram no consultório rolando, assim, por quê? Porque não estão acostumados a ouvir o não. Cuidado com a mãe insuficiente. Será que você está se sentindo culpada de, eu trabalho fora e agora eu preciso fazer tudo, eu vou deixar ele fazer tudo. E aí quando você quer colocar um limite, a criança não aceita. Então é um cenário que precisa ser investigado, mas é comportamento, orientar, é desta maneira que funciona e seja brava, seja rígida, seja firme. Perfeito. Aí eu tô me lembrando quando a criança faz birra num lugar público. Que às vezes eu fico olhando e penso, né? Puxa vida, essa mãe tá falando agora, porque ele fez a birra, ela tá lá se descabelando, brigando, chamando a atenção dele. Ele não está ouvindo nada, porque ele tá ali só no emoção, né? Tá peixe. Fora d'água. Fora d'água. Mas ela está querendo mostrar para as pessoas que ela é a autoridade na vida dele. Aí eu me lembrei agora dos pilares que você falou. A gente precisa olhar para quem a gente é, né? Entender que a gente... Exatamente. E a educação começa em casa. A gente não precisa provar nada para ninguém, né? Não, não. Eu sou psicóloga e antes mesmo de ser psicóloga eu fui mãe. Sempre eduquei meus filhos com esses olhares, com esses pilares. Os meus filhos estão compilados aqui neste livro. O que eu imaginava de educação super funcionou, então coloquei aqui. E uma vez eles fizeram brincando assim, um com o outro, jogando batata frita. Eu disse, não, vocês não estão aptos a conviver com a sociedade, nós vamos embora. Nossa, mas como você é rígida, não é rigidez. É você mostrar o que pode e o que não pode. Porque se ele fizer em casa e você não disser nada, ele vai reproduzir lá fora.
Então, às vezes acontece de ser a primeira birra lá, porque a criança ficou frustrada, ela quer um brinquedo, ela quer alguma coisa e você diz não, e ela se comporta dessa maneira pela primeira vez fora de casa, precisa nomear. Isso pode, isso não pode. Vai fazer dessa maneira, não vai. E olha, a Manuela Oliveira parece que leu o nosso pensamento aqui, ela foi no caminho da nossa conversa. Quando saio para jantar fora, meu filho não para quieto na mesa, fica correndo pelo restaurante e acaba incomodando os outros. Devo repreendê-lo? Por favor, não só repreender, mas você ensina em casa. Então, vários locais. Então, olha, no parquinho você pode correr. No shopping é para você olhar as lojas, para você ir no brinquedo, para você caminhar. No restaurante é para sentar e comer. E aí, façam os combinados. Olha só, entendeu? Então explica para eu ver se você entendeu. Como que eu devo me comportar no restaurante? Muitos pais e mães têm crença de que ele é pequeno. Gente, garçom ficar desviando de criança. Não, não pode, não pode. Criança precisa ser educada. Perfeito. Educada. Então ela senta, come e acabou. Ainda tem o privilégio de estar no restaurante. Não é para correr no restaurante. Aí faz o combinado. Caso não cumpra o combinado, fala então, desta vez nós não vamos no restaurante. E, gente, esse combinado precisa manter, caso a criança não cumpra aquilo que você combinou com ela, precisa manter pelo menos uma semana, 15 dias. Eu gosto de um mês, eu acho muito legal. Então, em um mês nós não vamos voltar nesse restaurante até que você aprenda a se comportar. Perfeito. Simples assim. Alessandra Faria diz assim, boa tarde, criança de 5 anos, muito afrontosa e desobediente, aplico correções, mas como posso melhorar para corrigir o quanto antes? Amo esse programa, aprendo muito dia a dia. Obrigada, Alê. Então, nenhuma criança nasce geniosa, nasce brava, irritada, ela aprende a ser assim. A criança aprende através da imitação, desde que é pequena. Então, se ela está num lar turbulento, onde alguém grita, ela também vai gritar. Se o pai ou a mãe conversam nesse tom mais afrontoso e o outro filho não obedece, a criança vai copiar. Então, é ensinar. Olha só, nesta casa, a educação que eu e seu pai te damos é desta maneira. E, gente, às vezes não adianta querer fazer com que a criança entenda. Porque nós adultos, a gente entende que existem os limites, mas a gente não gosta deles. Então, por exemplo, eu estou na estrada, eu quero acelerar um pouco mais o meu carro, eu sei que não tem problema, mas eu preciso seguir aquela lei, porque senão eu vou ter o prejuízo, que é a multa. A criança precisa sentir o prejuízo. Nesta idade, não dá para conscientizar, não dá para ficar falando muito. Explica e orienta. Sim é sim, não é não. Isso pode, isso não pode. E o tom da voz, lembra sempre o tom da voz. O tom de acolher, de carinho é um. O tom de você colocar as regras é outro. Só que precisa ser responsável e ter algum prejuízo por aquele comportamento. Nunca bater, nunca gritar, isso não educa. Ela falou ali de correções. O que seria uma correção ideal para uma criança de 5 anos? E aí eu volto lembrando do que você falou anteriormente. A criança, no momento da birra, ela está pronta para receber uma correção ou ela está completamente desligada daquilo que está acontecendo? Completamente fora. Então não adianta corrigir na hora que ela está fazendo birra. Não, não. Toda vez que as emoções básicas, medo, raiva, tristeza e alegria. Então, quando você está com muito medo ou com muita raiva, o sangue sai da extremidade, você perde o raciocínio lógico. Já viu aquelas pessoas que tomam uma atitude impensada e aí no dia seguinte fala, nossa, que desproporcional? Aí é o que eu chamo de ressaca moral. Uma atitude desproporcional ao fato. Então, quando você está com essas emoções à flor da pele, ou com muito medo, ou uma ameaça de morte, alguma coisa, de assalto, enfim, você perde o raciocínio lógico. E na raiva também, é o famoso deu branco. Então, quando a criança está rolando desse jeito, gritando, descontrolada, ela não está raciocinando. Aí precisa acalmar para hiperventilar o cérebro. Você manda oxigênio para o cérebro, hiperventila, a criança se acalma, aí sim ela começa a raciocinar.
Então, olha, seu comportamento não foi legal, não precisa ser dessa maneira, não tá legal, como é que a gente pode fazer diferente? Vamos fazer juntos? Isso também pode. Aí é uma democracia. Autocrata não gosto, manda e obedece, liberal também não é bacana, mas uma educação através da democracia, sim. Lembrando, a criança pode falar, ela pode dar opinião com educação e respeito, mas na democracia quem manda são os pais. Perfeito. Valéria diz assim, olha, hoje minha bebê tem 4 meses e preciso voltar a trabalhar no início de dezembro. Pensei em sair do trabalho para ficar com ela até ela completar 9 meses, mais ou menos. Minha preocupação é a bebê ficar doente e não conseguir amamentar como queira, devido ao tempo fora. Tem alguma dica? Vamos lá. Amamentar é muito, muito, muito importante, Valéria. Veja, coloca na balança do teu trabalho para o bebê, se for só essa questão de alimentação. Agora, o bebê, ele já nasceu nesta família com esta mãe que trabalha fora. Então, não tenha a culpa de que eu estou abandonando, eu estou deixando meu filho, de jeito nenhum. Você é mãe, você vai fazer o seu papel sempre como mãe, lembrando qualidade versus quantidade. Muitas mães falam, eu passo pouco tempo com o meu filho, mas é um tempo de qualidade? Perfeito. Se você tem 20 minutos, são 20 minutos. Mesmo sendo bebê pequeno, reforça o seu amor. A mamãe te ama, a mamãe precisa trabalhar. Quando eu voltar, eu vou te pegar com todo o carinho do mundo. A criança não sabe verbalizar, mas ela sente todo aquele amor. O mesmo acontece se esta mãe se sentir culpada. Aí sim, essa criança vai ficar chorona, vai ficar insegura, vai ficar com medo. Então, a minha dica para você é, esteja 100% convicta do que você quer fazer. Quando isso for uma verdade para você, o seu filho ou a sua filha não terão nenhum problema. Maravilhosa, adorei a dica. E bora lá, né? Se decidiu voltar a trabalhar, volte. Eu voltei a trabalhar, meus filhos eram muito pequenininhos. A Carol, eu voltei a trabalhar, ela tinha 3 meses. E o Gabriel, não aconselho para ninguém, porque eu sofri muito, até porque eu me sentia extremamente culpada, mas era necessário, não tinha outra alternativa, e voltei a trabalhar, ele tinha 20 dias. E eu consegui amamentar. Como, eu também não sei explicar. Eu sei que eu tirava leite como se eu fosse... entenderam, né? Eu produtora de ordenhava, leite. Era eu e uma maquininha de leite. Eu levava uma coisa para me cobrir, tirava o leite, colocava numa geladeirinha, parava. Eu trabalhava de loja em loja, fazendo shop tour na época. Enchia minha geladeirinha de leite para chegar em casa ter leite pro dia seguinte, uma loucura. Mas no final dá tudo certo. Não, é perfeito, é perfeito. Leite batido. Mas é perfeito. A moça, só um adendo, Cláudio. A moça comentou do restaurante, né, que o filho passa até vergonha, passa vergonha com os outros, o filho fazer barulho no restaurante. Eu com o Pedro, pelo menos, a gente também passa vergonha, às vezes, no restaurante, quando a comida acaba. Daí eu choro junto com ele, a gente faz barulho, a gente... Porque os dois gostam de comer, né? Ai, meu Deus do céu. Larissa diz assim, olha, boa tarde, doutora. Como devo agir diante de um ataque de fúria do meu filho em locais públicos? Ou se ele chuta quando não é atendido? Não sei reagir sem gritar. É difícil, né, Larissa? A gente fica com vontade de dar uns gritos, dar uma sacudida. Mas não adianta. Não pode. Não pode, não é saudável. Você está reforçando um comportamento negativo. Então, de novo, em casa, explica, orienta como ele deve se comportar. E avisa, caso você se comporte de uma maneira inadequada, nós vamos embora. Agora, é sempre importante, aquilo que você promete, aquilo que você fala, você precisa cumprir. Porque senão a criança vai entender, não, ela só fala e está tudo bem. Mas vamos imaginar, desculpa te cortar. Eu sou a criança, tô lá, estamos indo, eu não quero ir embora, e começa, te chuto. Aí o que você faz nessa hora? Contém e leva. Segura com força e vai embora. E vai embora. Não, porque... Se eu me jogar no chão... Eu sempre digo... Você vai me pegar do chão e me levar embora. Pega do chão, dependendo da idade, pega do chão. Ou a criança com certeza já fez isso em outros locais. Muito raramente fazem em público. E tudo bem. Se a criança estiver em segurança, saia do campo de visão dessa criança. Quando não tem plateia, o artista não se apresenta.
Então, de novo, estando em segurança, deixa a criança lá se debatendo e sai. Você vai perceber que ela vai levantar e vai atrás de você. O campo de visão dela, pelo amor de Deus. Não é para se afastar, nem para deixar a criança ali, porque passa alguém e leva. Não pode, nem em casa, nem em casa. Né? Você vê a criança, mas a criança não te vê. Então, você precisa estar ali, você sai do campo de visão dela, mas você está vendo a criança, óbvio. Aí vamos imaginar que você conseguiu conter essa criança, pegou a criança, colocou a criança dentro do carro. Aí vai quietinha até a criança se acalmar. Não fala nada. Respira, tosse, bebe água, mas não fala, porque você vai estar irritada. Lembra? Sem o raciocínio lógico, você vai falar coisas que depois você vai se arrepender e aí vai piorar tudo. Vai embora, chegou em casa, se acalmou. Aí dizendo sempre assim, olha, quando você se acalmar, a gente conversa. E baixo, sem gritar. Perfeito. Quando você se acalmar, a gente conversa. Ai, que bom, né? Você sabe que uma vez, sem Exatamente, plateia não tem show, tem. eu ouvi uma coisa parecida assim, de uma outra psicóloga que ela ensinava a gente a lidar com o marido. E ela falou uma coisa meio que parecida. Quando a gente precisa pontuar uma coisa, a gente fala, ele vai ficar na fúria, a gente sai, deixa ele. Aí dá um tempo. Mais tarde, se ele estiver bom, tranquilo, aí conversa. Aí conversa. Somente duas coisas para manter uma mulher feliz. Somente duas. Primeiro, deixa ela pensar que manda em você. Segundo, deixa ela que mande. Ah, sim, porque ela que manda, né? Eu falo isso, mulher inteligente tem que saber fingir que o marido é que manda. Finge que ele manda, porque no final das contas, ele vai falar assim, senhora. Exatamente. A última palavra dele, né? Ai, gente, lembrei agora na época que eu fazia terapia, começo de vida, relacionamento conturbado, eu chegava com tantas questões complicadas, eu e o Ricardo. Aí, porque ele não queria ir fazer alguma coisa e eu sofria, ela falava assim, mas você não entendeu que no final ele vai? No final, o que você quer fazer, você faz. Eu demorei tanto para entender isso. Aí depois entendi, pronto, nada como a maturidade. Exatamente, o funcionamento é diferente. Homem é racional. E ele fala, em média, 3.000 palavras dia. Mulher é emocional, fala, em média, 8.000 palavras dia. Então, depois que eles acabaram de falar suas 3.000, ainda precisam ouvir mais 5.000. Então, eles são mais pontuais, é uma maneira direta de falar. Perfeito. Olha, a Marina fala assim, boa tarde, meu filho tem 2 anos e quando está bravo, bate a cabeça no chão ou na parede. Como devo agir? Abraços e obrigada. Olha, ele é bem pequenininho, precisa ver a intensidade do que ele está batendo. Se ele bate para chamar a sua atenção e você vê que não tem risco, saia do campo de visão. Deixa ele ver como que ele vai resolver. Se ele está batendo para se machucar, aí é importante procurar uma ajuda profissional, pediatra, psicólogo, para ver o que está acontecendo. Mas lembrando, a criança aprende através de um comportamento. Em algum momento ela conseguiu ter a atenção desta mãe quando teve esse comportamento e a criança registra. Eles são muito espertos, muito ligeiros. Então toda vez que eu bater a cabeça, eu vou ter a atenção da minha mãe. E aí, mesmo que ele não consiga conversar com você, ele vai entender. Não pode bater a cabeça, faz dodói, não é dessa maneira, o que está acontecendo e investigar o porquê que está acontecendo. Mas não pode permitir de jeito nenhum. Perfeito. Jordana Magalhães diz, olá, às vezes recorro à chantagem para convencer meu filho a tomar banho ou trocar de roupa. Será que essa é a melhor abordagem? Ai, Jordana, sinto em lhe dizer, mas não, minha querida, não pode fazer troca para aquilo que, se você se comportar, eu vou te dar tal coisa, não pode, porque lembra, você está preparando o seu filho, a sua filha para a vida adulta. Na vida adulta não tem essa troca. Então precisa dizer para a criança, olha, as regras básicas dessa casa são, você vai tomar banho nesse horário, vai jantar nesse horário, você vai colocar a roupa, o pijama, enfim, arrumar a sua cama. Não pode fazer trocas. Lembre-se, pai e mãe mandam, criança obedece. Na pré-adolescência, já para a adolescência, aí a gente consegue ter uma conversa um pouco melhor. Mas enquanto pequenos, eles não sabem. Como a criança de 2 anos sabe sobre bater a cabeça? Esse acho que não fala a idade. Mas não pode, sabe? São regras da casa. Ajuda a mamãe, não é ajudar a mamãe, você vai cumprir a sua obrigação. A mamãe também toma banho.
Ó, você vai tomar banho, quais são suas tarefas? Escreve, faz um contratinho, coloca lá as tarefas, assina e cuidado para não virar papagaio de repete, repete, repete. Hora do banho. Hora do banho, acabou. O meu neto fala assim, só mais um pouquinho, vovó. Só mais um pouquinho. Mas aí, né, a vó fala, mas mais um pouquinho quanto? Só mais uma partida. Tá, mais uma partida e a gente vai. Mas ele fala bonitinho, aí acaba, vamos. Aí mas ele vai. pode, isso que você falou é perfeito também. Na casa de avó, é o jeito que a avó quer educar. Se for a educação bem parecida, ok, mas vó pode. Mas sem ele mandar, né? Fala, exatamente. Só mais uma partida e depois a gente vai. Os meus filhos, eu dizia assim, eu explicava. Vitor e André, beijo meus filhos. Hoje já são adultos. Né? Eu dizia assim, filho, toma banho por causa disso. Eu explicava e orientava. Aí eu dizia assim, no banheiro 1, no banheiro 2. Eles já sabiam que se chegasse no 3, aí ia complicar bastante. Nunca bati, nunca de gritar, não. Mas eles sabiam que, puxa vida, é verdade, vai ficar sem computador uma semana. A educação... Aliás, já ficava bem feliz. Né? A educação positiva vai falar assim, você prefere tomar banho hoje usando sabonete de camomila ou sabonete de amora? Mas vai tomar banho do mesmo jeito, né? Mas a criança não tem estrutura para fazer. Eu vi um meme outro dia muito engraçado, que é, você prefere tomar banho agora que eu tô mandando ou tomar banho daqui a 5 minutos com a bunda quente? Hoje em dia não se bate mais em criança, mas tem os memes que são engraçados. Sim. Aqui, ó, como aprender a impor limites? Tenho dificuldade em me colocar em primeiro lugar. Isso faz com que as pessoas sempre se aproveitem de mim. Inclusive, meu último relacionamento foi bem tóxico. E acho que porque tenho dificuldades em impor limites. Anônimo. Isso está muito ligado à baixa autoestima. Então, primeiro você precisa gostar de você, para depois o outro gostar de você. E você precisa estar num grau de maturidade, de autoconhecimento, de alguma pessoa falar assim, nossa, eu não gostei do seu cabelo hoje. Ah, ok. Isso não te importar. Você não ficar mal, se sentir mal ou querer mudar o cabelo por isso. Vale para roupa, para tudo que você gosta de usar. Então, a primeira dica é, seja você. Quem é você? Quais são as características? O que você gosta? O que você quer? Quais são os seus sonhos? Se você gosta da noite ou do dia? Lembrando, você não precisa agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Então, Elaine, eu tenho esse meu jeito de falar como psicóloga, como mãe. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam. Eu gosto, tá? Ah, que bom! Adoro! Esse braço tá machucado. Esse que é machucado. Esse tá operado, mas já ele estica. Então, seja você... Autoestima, autoconhecimento, eu trabalho com os autos. Terapia, no meu olhar, é começo, meio e fim. Você precisa entender quem é você, o que você quer, limpar suas dores e seguir. Não queira agradar todo mundo. Relacionamento tóxico, ou você construiu na sua cabeça o príncipe ou a princesa encantada e ali imaginou que era aquela pessoa, idealizou, ou você tem muito medo de ficar sozinho. Então, ficar sozinho não é solidão. A autoestima, quando você se olhar no espelho e falar assim, nossa, tá maravilhosa, linda, só vai e brilha. Perfeito. Aí sim. Muito obrigada, amei nosso bate-papo. Elaine Santos, psicóloga comportamental, pós-graduada em psicologia do esporte. Ela está no Elaine Santos Psicóloga. Entra lá, Elaine Santos Psicóloga. Maravilhosa. Só vou dar uma dica aqui para essa última pergunta que me ajudou muito. Eu tinha muita dificuldade de colocar limites. Eu não conseguia entender que eu tinha recursos limitados, eu me achava a própria Mulher Maravilha. Elaine me conheceu nessa época que eu achava que era Mulher Maravilha. E me ajudou muito a entrar num grupo de apoio de amor exigente, apesar de não ter problema com nenhum tipo de, ninguém na minha família, nenhum uso de substâncias ilícitas, compulsão, nem nada. Mas eu me identifiquei muito com aquelas mães ali, porque as codependentes, elas têm muita dificuldade também nisso, em colocar limites. Então, no grupo de apoio, eu me enxerguei e eu consegui fazer mudanças entendendo que meus recursos são limitados, nada muda se eu não mudar e que quando a gente faz algo pelo
pelo outro, que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro. Perfeito. E a gente não pode fazer isso. Amor é para dar asas, né? Para cada um faça o que pode fazer. Perfeito! Menina, amei te receber. Volta logo, volta rápido, tá bom? Obrigada. Um beijo aqui, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Elaine.